Meu querido irmão, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estarei lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo apresentando as verdades eternas em forma de poema. Gostaria de ler também Deuteronômio 8:16. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. Quando Israel nasceu como nação, teve de deixar o deserto por onde havia vagueado nos últimos 40 anos, cruzando o Rio Jordão, rumo à terra prometida. Foi-lhe mostrado uma janela que revelava o propósito daqueles anos perturbadores. Mas a primeira coisa que viram foi que o Senhor os levara para o deserto. Apesar de Moisés estar conduzindo-os à terra prometida, onde Deus havia já mostrado, revelado a Abraão, eles tiveram um péssimo senso de direção. Para eles estavam no deserto e ali ficariam. Também fora importante que eles vissem, porque Deus os havia levado para lá para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com eles. Veja, para que tudo fosse bem com eles no final. Queridos, Deus falou a Jó do meio de um redemoinho, mesmo podendo optar por diversos outros meios. Falou a Elias também, mas não pelo redemoinho. O redemoinho passou por ele, mas não deixou nenhuma palavra. Ela veio no cício manso e delicado deixado em seu rastro. Deus tem as suas formas de falar conosco também. A Bíblia é a maneira principal como Deus fala com você. Todos os dias você pode encontrar na Bíblia uma palavra de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo disse que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Segundo Timóteo 3, do 16 ao 17. Por meio da Bíblia, o Senhor se manifesta, seja para nos aconselhar, exortar ou confortar. Paulo também revela-nos que Deus fala conosco através das situações adversas, como ele disse em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas
contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus também usa pessoas. Eu tive o privilégio de ser orientado por líderes verdadeiramente comprometidos com Deus na minha juventude. Nos anos 70 e 80, os pastores não mercadejavam a Bíblia. Não tinha esse negócio de bispos e apóstolos. Esses pastores não envolviam seus ministérios e a igreja em política. Hoje o púlpito é disputado entre o santo e o profano, lamentavelmente. Pastores, além de se mobilizarem, mobilizam a igreja a se envolver de corpo e alma. Políticos ímpios sobem no púlpito em pleno domingo, em pleno culto, para fazer os seus discursos. Os jovens de hoje, evidentemente, não conheceram as igrejas pentecostais do passado, onde o Espírito Santo operava de forma extraordinária. Havia unção nos irmãos e nas igrejas. Foi nessa época, apesar de ser um cristão da Igreja Batista, fui batizado com o Espírito Santo numa igreja que não é mais a mesma. Por questão de ética, não desejo mencionar o seu nome. Foi um privilegiado de ter vivido esses áureos momentos e por ter tido pastores tão dedicados e muito comprometidos com Deus para me orientar nos caminhos de Deus na minha juventude. Em Mateus 19, 26, Jesus revelou que Deus fala de forma sobrenatural também. Observe, e Jesus, olhando para ele, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Na Bíblia, existem inúmeros relatos em que Deus usou sonhos, visões e até mesmo uma jumenta para falar com um profeta que se apostatou, Balaão. Incrível que este profeta chegou a ver anjo, falar com Deus, chegou a fazer previsões, ou seja, profecias verdadeiras que se cumpriram. Lendo os capítulos 22 a 24 do livro de Números, temos uma certeza que o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele profetizou sobre o futuro do povo de Deus e até sobre a vinda do Messias. Números 24, 17 ao 19, você poderá ver isso. Observe, pelo menos, a profecia sobre Jesus. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão de Seir, seus inimigos também será uma possessão, pois Israel fará proezas e dominará um de Jacó. Ele até chegou a pronunciar essa frase: Balaão servia e adorava plenamente o Deus de Israel sem restrições. O rei Balaque de Moabe pediu que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel.
uma vez que ele era conhecido por ser um homem íntimo de Deus, e quem ele abençoava seria abençoado, e quem amaldiçoasse seria amaldiçoado. Mas Balaão respondeu: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequeno, que vá além da ordem do Senhor meu Deus. Capítulo 22, versículo 18 de Números. O texto continua: uma pessoa pode ser um verdadeiro profeta numa ocasião e um miserável enganador em outra. Observe a leitura de João 11, 49 a 52. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhe disse: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Incrível! Esse era o principal sacerdote que depois condenou Jesus Cristo à morte. Estava na igreja cultuando, fazendo sacrifício, mas revelou seu caráter maligno, satânico. Na verdade, de Deus ele não tinha absolutamente nada. Voltando a Balaão, apesar de jurar que não queria a prata e nem o ouro do rei moabita, fez o contrário. Ele não estava disposto a perder o ouro de Balaque. Era muito dinheiro para se desprezar. Ele foi um profeta de olho grande e estava sempre disposto a corromper e a ser corrompido. Eis porque resolveu, apesar das relutâncias iniciais, atender a demanda final de Balaque, já que não podia levar maldição a Israel, poderia ao menos trazer até Israel a maldição. Para amaldiçoar Israel, o rei Balaque só precisava espalhar umas prostitutas cultuais pelo arraial hebreu, e o problema estaria resolvido para os moabitas, e foi o que aconteceu. Elas puseram-se a induzir os varões hebreus a se prostituírem e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. De repente, aquele povo separado e santo em nada diferia das nações de Canaã. Mas isso custou muito caro para os filhos de Israel. Num só dia foram mortos 24.000 homens israelitas que se prostituíram com essas moabitas e profanaram o lugar santo, profanaram a nação. Esse profeta, posteriormente, amigos, foi morto e não creio que se salvou, pois morreu na apostasia e morreu pelo grupo de Josué. Seria possível a palavra de Deus fluir por águas tão turvas também? Então vemos a história da mula de Balaão. Como podemos explicar isso? Também é estranho
para nós o episódio da esposa de Pilatos, mulher pagã, que mesmo assim sonhou com o martírio de Cristo na noite anterior à sua morte e avisou ao seu marido do perigo que ele estava se metendo. Novamente, é bom repetir as palavras de Jesus em Mateus 19, 26, quando ele revelou que Deus fala de forma sobrenatural também. Observe, e Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Não temos outra história como a de Balaão, de Deus usar uma jumenta para diverti-lo, para mostrar que o caminho que ele tomou foi um caminho transversal, um caminho da rebelião, um caminho que levava à morte. Nunca mais Deus usou uma jumenta para falar com ninguém. Hoje nós temos a Bíblia e Deus tem usado pessoas sérias também para divulgar a palavra de Deus, homens e mulheres abençoados. Ele quer usar você também nesse ministério glorioso, meu amigo e irmão. O nosso Senhor Jesus continua sendo o mesmo e quer se comunicar conosco também. Os poemas não são os lugares onde geralmente esperamos encontrar a voz de Deus, mas foi assim que Paulo a ouviu, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Num discurso aos atenienses, a um grupo de intelectuais gregos, o apóstolo Paulo cita as obras dos poetas gregos Epimênides, Cleantes e Arato, não concordando com eles, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Por termos uma cultura mais adiantada no presente século, às vezes já achamos que os discípulos, apóstolos, como Paulo, viveram num mundo de trevas, sem escolas e universidade, mas não era assim. Nas cartas de Paulo há um número suficiente de citações diretas que nos autoriza a afirmar a ideia de que Paulo tinha familiaridade com a literatura dos poetas, escritores gregos e romanos, como Píndaro, Epimênides, Menandro, Cleantes e Arato. Por exemplo, no trecho de 1 Coríntios 15, 32, diz assim: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Na verdade, Paulo cita aqui Menandro na passagem de Tito 1,12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventos preguiçosos. Aqui ele cita Epimênides, o cretense que viveu no século 6 ou 7 antes de Cristo. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. O pensamento do apóstolo Paulo é que sem Deus, isolados e apartados de Deus, não teríamos vida, não teríamos nem existência. Aqui também Paulo inclui a ideia da vida eterna, da vida verdadeira e não da mera vida física. Através da ressurreição de Cristo,
Deus agora oferece a verdadeira vida a todos os seres humanos, porque dele também somos geração. Paulo cita aqui a obra de Arato, poeta originário de Soli, uma cidade pertencente à própria província da Cilícia, onde Paulo nascera e da qual Tarso era igualmente uma importante cidade. Arato, poeta, viveu em cerca de 300 anos antes de Cristo. O poema desse pensador chamado Fenômenos foi composto a fim de relatar os fatos principais da ciência astronômica e meteorológica conforme era conhecida naquela época. Esse poema tem início com uma invocação a Deus. Vejamos parte dele. De Zeus começa: jamais deixamos de amar o seu nome. Com ele, com Zeus, estão cheios todos os caminhos que palmilhamos e todos os negócios dos homens. Enche ele também o mar, todo ribeiro e baía, e todos em tudo precisamos da ajuda de Zeus, pois também somos sua geração. Fenômenos 1:5. Essas declarações, muito provavelmente, eram ouvidas com frequência entre os estoicos nos dias do apóstolo Paulo. É claro que esses conceitos, queridos, refletem o panteísmo estoico, pois se deriva de autores pagãos, honrando a deus pagãos. Você ouviu, ele fala em Zeus, mas Paulo empregou trechos desses poemas, percebendo neles uma certa verdade, embora dos homens a tivessem distorcido. Paulo mesmo nos ensina: examinai tudo, mas nem tudo me convém. 1 Tessalonicenses 5:21. Leiam, analisem, filtrem o que for bom e importante e apliquem em suas vidas. Parafraseando as palavras de Paulo, o método, queridos, da pregação de Paulo é digno de nota, pois em seu ensino ele não começa por dizer que os poetas gregos e romanos são vis, coisas do diabo. A gente nota alguns irmãozinhos, às vezes não tem intimidade com a palavra de Deus, não tem uma vida de oração, ele não se esforça, não lê, não pesquisa, aí quer pregar a palavra de Deus e já começa abordando as pessoas assim com palavras que, primeiro, não são bíblicas, né? E, em segundo lugar, agridem as pessoas, já apresentando um evangelho de morte, um evangelho que destrói, em vez de mostrar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mostrar que todas as pessoas são importantes para Deus, ou seja, que o Senhor não olha para os pecados terríveis que cometeu no passado, mas o aceita sim e transforma vidas, porque, como diz Paulo, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, querido, Paulo tenta provar que as pessoas se tinham esquecido que eram geração de Deus, a exemplo dos judeus incrédulos tinham feito.
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, dos versos 44 ao 46, o evangelista Lucas escreve que no sábado as pessoas queriam ouvir Paulo e Barnabé, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemaram, contradiziam o que Paulo falava. No verso 46 está registrado: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos voltemos para os gentios. Fica claro que a divisão tinha sido feita. O cristianismo e o judaísmo eram agora religiões separadas. Pedro, Tiago e João fizeram o máximo para mantê-los unidos. Atos 14, 27 lemos: e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E o capítulo 15, versículo 14, também de Atos, diz: Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Não existe pessoas tão pagãs que Deus não possa falar por intermédio delas. Não há lugar tão remoto onde a voz de Deus não possa ser ouvido. Deus pode nos falar a qualquer hora e em qualquer lugar e por qualquer meios. Às vezes nos fala através de uma forte tempestade que varre as nossas vidas. Em outros momentos fala-nos por meio da calma musicalidade de um poema. Importante é que o seu amor se manifesta através de todas as coisas. Uma garotinha gostava de brincar à beira de uma floresta que ficava bem próxima à sua casa. E o seu pai sempre a advertia que não poderia entrar na floresta. Mas um dia não suportou a curiosidade e entrou profundamente na floresta e se perdeu. Apesar de seu esforço de retornar, acabou confundindo a rota e embrenhava-se mais e mais. Chorava e ninguém conseguia ouvir a sua voz. A noite chegou trazendo medo e angústia para aquela garotinha, mas acabou dormindo em cima de uma grande pedra. E o seu pai recrutou alguns amigos que foram procurá-la. E o pai a encontrou ainda dormindo em cima da pedra. E ela, ao abrir os seus olhos, viu o seu pai e o abraçou fortemente e disse: papai, eu te achei, na sua simplicidade. Querido, Deus procura por você, que também se encontra perdido, desiludido, com medo. Lembra-se, não existe floresta tão densa que impeça de Deus te achar, nem noite tão escura que não deixe de ver todos os seus medos e todas as suas lágrimas. Ele buscou Saulo na estrada de Damasco. Ele buscou no caminho de Emaús os discípulos que estavam desolados e tristes. Ele
estendeu as mãos para Zaqueu, que queria vê-lo num galho de sicômoro. Ele te recebe no meio da noite, como fez também com Nicodemos. Ele pode te encontrar em um sonho, falar com você em sonho, como ele falou com a mulher de Pilatos. Olha, entrega a sua vida a Deus agora mesmo. Abraça-o. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, o Senhor tem falado conosco de muitas maneiras e muitas vezes ficamos indiferentes à tua voz. Senhor, queremos ter uma mente, queremos ter ouvidos abertos para ti, Senhor. Queremos receber a tua bendita palavra em nosso coração e andar no caminho sobre modo excelente, o caminho que Deus deixou para nós trilharmos. Por favor, Senhor, nos ajuda neste dia. Abençoa a nossa família, abençoa os nossos lares, em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido Deus, os abençoe mais e mais. E até o nosso próximo encontro com a bendita graça de Deus. O Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo, Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso pra guardar
fim.